get to hear me now. Olá, aqui é o professor Pessoa de novo, para dar aquela dica para vocês de uma lista de exercícios que eu já fiz anteriormente com meus alunos. Para quem não é meu aluno, se esse vídeo ajudar a entender as ideias, perfeito, ótimo. Não esqueça, viu, de depois dar o seu like, dizer se gostou ou não, ativar lá as notificações para a gente poder saber se esses vídeos estão ajudando vocês, tá ok? Olha, primeiro exercício, um canil possui 35 compartimentos para abrigar cães. Em cada um deles cabem 32 cães. Quantos cães podem ser abrigados nesse canil? São 35 compartimentos. Cada um dá para colocar 32 cães. Então, 32 apareceu 35 vezes. Essa é a ideia. Então, eu tenho alguns compartimentos, 35 no total. Então, 35 vezes 32. O 32 aparece 35 vezes. 1.120 cães. A ideia é essa, né? Não esqueça. Meus alunos façam as questões, os cálculos, que eu só estou dando as ideias, só as ideias. Faça os cálculos, armem as continhas tudo direitinho. Façam no caderno. Tire uma foto bem nítida. E mande para o meu PV, WhatsApp privado, pessoal, para eu analisar. A forma como você faz a questão está me dizendo como é que você está raciocinando, ok? A segunda. No Paraná existem cerca de 500 mil famílias que recebem o Bolsa Família do governo federal. Se cada família recebe, em média, R$ 125, quanto o governo federal paga para todas as famílias paranaenses que recebem o benefício? Teve aluno que quando viu esses 500 mil, essa quantidade grande, eu não consigo. Cada uma. R$ 125 aparece 500 mil vezes. Então é 125 vezes 500 mil. Vamos lá? Essa é a ideia. Então, os 125 aparece 500 mil vezes. 500 mil vezes 125 reais. 62 milhões e 500 mil reais. Fácil, né? Em 3 meses, João ganha R$ 3.870. Quanto ele ganhará em 12 anos? Então, qual é a ideia? Descobre quanto é que está se pagando por ano, quanto é que o João está recebendo por ano, e esse valor multiplica por 12. Então, vamos lá. Né? Em 3 meses, o João recebe R$ 3.870. Então, 4 vezes o valor desses 3 meses. Eu coloquei 4 vezes 3 meses, mas lembre-se que eu estou querendo indicar que 4 vezes o valor desses 3 meses. Então, 3.870 em 3 meses, em mais 3 meses, 3.870, em mais 3 meses, 3.870, em mais 3 meses, 3.870. E 3.870 apareceu de 3 em 3 meses. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Em um ano, ele ganha 4 vezes 3.870. Então, 4 vezes 3.870 dá R$ 15.480 por ano. R$ 15.480 por ano, esse é o valor que ele ganha em um ano, multiplica por 12. Então, o valor que ele ganha, que ele vai ganhar em 12 anos, mantendo esse valor constante, né? R$ 185.760. Uma empresa tem sede em São Paulo e filiais em outros estados. Em São Paulo, na sede, 316 pessoas trabalham lá. Juntando lá as filiais, dá 1.098. Junta, para saber quantas pessoas trabalham nessa empresa. Então, a sede, 316 pessoas. Nas filiais, 1.098. Juntando isso, nós temos 1.414 pessoas. Respondido. Essa questão é
É tão fácil, tão fácil, tão fácil, tão fácil, que ficou difícil. Teve um aluno que mandou uma mensagenzinha no WhatsApp pessoal, dizendo: professor, o senhor botou uma casquinha de banana ali. Tem alguma coisa errada naquela questão. Isso, o que está errado? Está muito fácil. Parece que a ideia de que questão de matemática tem que ser difícil. Não, temos problemas difíceis. Mas nem todo problema é difícil. Mas essa foi gozada, essa aí. Comprei 9 revistas. Já li 5. Quantas revistas ainda tem para ler? Então, de 9 eu tiro as 5 que eu já li. O que sobra é o que falta ainda para ler. Então, 9 menos 5, 4. Eu tenho ainda 4 revistas para ler. Só isso. A diferença entre dois números é 148. E o menor deles é 481. Eu quero saber qual é o maior. Então, um número menos o outro dá 148. Ah, se der um valor positivo no final, quer dizer que o maior é o primeiro. O menor é o segundo. Vamos lá, pensar nisso. Quer dizer que a diferença é a subtração. Chamei um número de x, outro número de y. A diferença deu 148. Observe que o 148 é positivo. Quer dizer que o x é o maior. Então, estou tirando uma quantidade menor de um maior. Então, resultado de positivo aqui. Então, esse valor, 148 é o valor positivo. O valor y é o menor, mas eu disse na questão que o y valia 481. Então, o x é o maior valor. Então, vamos calcular qual é o valor do x? Agora, no lugar do y, substitua por 481. Então, x menos 481 é igual a 148. Qual é o oposto de menos 481? O oposto de menos 481 é mais 481. Então, o valor do x vai ser 148 mais 481, que vai dar igual a 629. Qual é o número maior? 629. Beleza. Ui, delícia. Foi massa. Um frigorífico distribuiu igualmente, repartiu igualmente 800 quilos de carne a 4 açougues. Quantos quilos de carne recebeu cada açougue? Então, eu tenho 800 quilos de carne e vou repartir, distribuir igualmente, dividir em partes iguais para 4 açougues. Então, eu tenho 200 quilos de carne. 200 quilos de carne para cada açougue. Esse problema foi o mais difícil. Aí a gente teve várias ideias. O interessante foi as estratégias que eles usaram. Teve aluno que quis descobrir quanto é que valia o preço de uma bala, para depois descobrir quantas balas existiam em 1 quilo. Outros pegaram aquele valor, R$ 5,40, que é o valor de 1 quilo, e dividiram por 27 centavos, para saber quantos grupinhos de 5 balas existiam, para poder descobrir quantas balas tinham todo. São ideias, eu achei interessante. Então, a primeira ideia aqui é descobrir quanto é que vale uma bala. Então, 1 quilo de bala custa R$ 5,40. Quantas balas há num quilo se 5 balas custam 27 centavos? Quer dizer, um grupinho de 5 balas custam 27 centavos. Então, cada bala vai custar um pouquinho mais de 5 centavos. 0,054 é o valor de uma bala. Então, dividindo R$ 5,40 pelo valor de uma bala, 0,054, vou descobrir quantas balas existem em 1 quilo. 100 balas. Esse é o valor, a quantidade de balas em 1 quilo. Essa foi uma ideia. A outra ideia é descobrir quantos grupinhos de 5 balas existem com R$ 5,40, sabendo que cada grupinho de 5 balas custa 27 centavos. Então, dividindo R$ 5,40 por 27 centavos, a gente descobre que nós temos 20 grupos de 5 balas. E cada 27 centavos corresponde a um grupo de 5 balas.
20 vezes 5, 100 balas. Fácil, né? Quanto pagarei por 15 metros de tecido se 12 metros custam R$300? A primeira ideia é descobrir quanto é que vale 1 metro de tecido. Então, R$300 dividido por 12 corresponde a valor de 1 metro de tecido. O valor de 1 metro de tecido é R$25. Pega esse valor, multiplica por 15, R$375. A outra ideia é usar o conceito de proporcionalidade. Eu tenho 12 metros de tecido que custam R$300. Tá bom. Se eu aumentar a quantidade de metros de tecido, eu vou aumentar a quantidade de reais que tem que pagar. Então tá certo. Então, quantos reais eu vou pagar por 15 metros de tecido? Aumentou a quantidade de tecido, aumenta a quantidade real. Diretamente proporcional. Então, multiplica 12 vezes esse valor desconhecido, 15 vezes R$300. Então, meu valor desconhecido em reais, que eu quero saber, é 15 vezes R$300 dividido por 12. Então, meu valor desconhecido vai ser igual a R$375. É o valor que eu vou pagar por 15 metros de tecido. O interessante foi as estratégias, a ideia que alguns fizeram, a outra ideia que outros fizeram. O importante é colocar a mente para trabalhar. À vista, um automóvel custa R$26.454. A prazo, o mesmo automóvel custa R$38.392. A diferença entre o preço cobrado a prazo e o preço cobrado à vista é chamada de juros. Qual é a quantia que pagará de juros? Então, eu sei que à vista ele custa R$26.454. A prazo ele custa R$38.392. Então, a diferença são os juros. Então, subtrai 38.392 menos 26.454. Então, a minha quantidade de juros é R$11.938. Muita coisa. Aí uma questãozinha, fala sobre idade. Dom Pedro II, imperador do Brasil, faleceu em 1891 com 66 anos de idade. Em que ano ele nasceu? Em 1891 ele faleceu e ele viveu 66 anos. Então, desses 1891, eu tiro os 66 anos para ver quando foi que começou a contagem, o ano que ele nasceu. Então, 1891 menos 66, 1825 foi o ano que ele nasceu. Dona Maria comprou um aparelho de som por R$ 719 e as caixas de som por R$ 96. Tendo pago R$ 17 pela instalação, qual a quantia que ela gastou? Então, vamos lá, o aparelho de som custou R$ 719. As caixas de som custaram R$ 96. A instalação, ela pagou R$ 17 pela instalação. Então, quanto é que ela gastou? Junta tudo. R$ 832. Não esqueça, faça os cálculos tudo direitinho, arme as continhas e tal, e mande lá para o PV do professor Pessoa. Quem não é meu aluno, assista o vídeo. Se as ideias ajudaram a concretizar alguma coisa, algum outro cálculo, dar ideia para você fazer alguma coisa, ótimo. Durante o ano de 2011, uma equipe de futebol venceu 49 partidas, empatou 18 partidas e perdeu 5 partidas. Quantas partidas essa equipe disputou durante o ano de 2011? Junta a quantidade de vitórias, de empates e de derrotas. É a quantidade de partidas que a equipe de futebol disputou. Venceu 49, empatou 18, perdeu 5. Então, juntando tudo, 72 partidas. Em uma escola, o início das aulas é às 13 horas e 0 minutos. 3 horas e ponto. Como cada aula tem 45 minutos de duração, a que horas termina a segunda aula? Então, 13 horas começou a primeira aula, aí 45 minutos, terminou a primeira aula, começou a segunda. Mais 45 minutos,
Eu quero saber a que horas termina a segunda aula. Lembre-se que 1 hora tem 60 minutos. Então vamos lá. O início da aula foi às 13 horas em ponto. 13 horas e 0 minutos. Aí 45 minutos depois, segunda aula. Terminou às 13 horas. A primeira aula terminou às 13 horas e 45 minutos. Termina a primeira aula, começa a segunda. Aí mais 45 minutos depois, finalmente, a segunda aula terminou às 13 horas e 90 minutos. Professor, 90 minutos? Mas já passou de 1 hora. Eu não sei. Cada uma. Calma, deixa aperreio. Transforma esses 90 minutos em horas e minutos. Você não sabe que 1 hora tem 60 minutos? Então, tira dos 90 minutos, 60 minutos, e transforma em 1 hora. Vai somar essa 1 hora com os 13 horas. E o que sobrar de minuto, 90 menos 60, 30. Então, a gente tem uma ideia de que horas terminou a segunda aula. Vamos lá. Então, a segunda aula terminou às 13 horas e 90 minutos. Mas eu sei que esses 90 minutos, eu vou tirar, passou de 1 hora, né? Vou tirar 60 minutos daí. Então, só sobraram 30 minutos. Esses 60 minutos correspondem a 1 hora. Essa 1 hora eu vou juntar lá com as 13 horas. Então, a segunda aula terminou às 14 horas e 30 minutos. Um livro tem 82 páginas, com 35 linhas em cada uma. Quantas linhas tem esse livro? As 35 linhas aparecem 82 vezes. Então, 82 páginas vezes 35 linhas. Isso vai dar igual a 2.870 linhas. Olha, outra questão de idade. Vovô completou 76 anos em 1952. Em que ano ele nasceu? Então, em 1952 ele tinha 76 anos de idade. Então, 1952 tirando os 76, a gente descobre lá atrás onde foi a contagem. Em 1876. Napoleão Bonaparte nasceu em 1769. Ele nasceu em 1769. Morreu 52 anos depois. Em que ano ele morreu? Então, junta 1769 com mais 52 anos. Juntar é somar. Então, ele morreu, Napoleão Bonaparte morreu em 1821. Em 1990, o Brasil vendeu para o exterior 283.356 veículos. E em 1991, essa venda foi de 345.760 veículos. Quantos veículos o Brasil vendeu para o exterior nesses 2 anos, juntando? Eu tive aluno que disse assim, só olhou essa quantidade grande, 283.000, 345.000. Eu não consigo. Cada uma. Vamos lá, em 1990, quanto foi que ele vendeu? 283.356. Vamos organizar as ideias. Em 91, quanto foi que ele vendeu? 345.760. Juntando tudo, quanto foi que ele vendeu, então? 629.116 veículos. Acabou. Agora, um menino estuda 2 horas e 45 minutos pela manhã e 4 horas e 30 minutos à tarde. Quantos minutos estuda por dia, diariamente? Então, de manhã ele estuda 2 horas e 45 minutos. À tarde, 4 horas e 30 minutos. Então, juntando tudo, por dia ele estuda 6 horas e 75 minutos. Eu quero saber quantos minutos ele estuda por dia. 75 já está em minuto. Então, tem que transformar 6 horas em minutos. 1 hora tem 60 minutos. Então, 6 horas terão quantos minutos? Vamos lá. Essa é a ideia. 1 hora equivale a 60 minutos. 6 horas equivalem 6 vezes 60 minutos. Então, 6 horas equivalem a 360 minutos. 6 vezes 60. Aí junta esses 360 minutos
com aqueles 75 minutos. Então, diariamente esse menino estuda 435 minutos por dia. Ok? Não esqueça lá de dar seu like, se inscreva no canal Professor Pessoa. Não esqueça de ativar o sininho. Se esse vídeo ajudou você a construir algumas ideias, a resolver outros exercícios, beleza. Não esqueça, cuide-se e cuide de quem você ama. Em tempos de pandemia, fique em casa. Deixe de aperreio. Cada uma. Tchau, tchau. Até a próxima.